criação do socialismo, do capitalismo, tem um ponto que Karl Marx traz, que é a mais-valia. A mais-valia, que até hoje essa nomenclatura ela é utilizada dentro do modelo de produção. O livro de vocês é interessante, eu trago aqui essa questão do livro, até para que porque ele é bem didático nesse quesito, ele vai explicar bem direitinho, ó, que essa mais-valia, ó, é a diferença, presta atenção, está lá no início, ó, é a diferença entre o valor da mercadoria e o valor pago. Por exemplo, pago pelo trabalho. Se uma mercadoria vale R$ 100 e eu pago R$ 20 para alguém fazer, para alguém produzir aquela mercadoria para mim, a força de trabalho do indivíduo, tá certo? Por exemplo, eu tenho um sapato que é vendido por R$ 100, né? No caso aqui, o valor pago, né? O valor pago na mercadoria, o valor final. Se a mercadoria foi pago R$ 100 por ela, mas o trabalho do operário para que aquele sapato seja feito, o valor que é pago ao operário é só de R$ 20. A mais-valia é justamente esse valor entre o valor pago e o valor pago pelo trabalho, tá certo? O valor do produto pelo valor do trabalho. Então, no caso aqui, a mais-valia, nesse exemplo que eu dei, custa R$ 80. A mais-valia para Karl Marx é o lucro, né? O que ele diz é o lucro do capitalismo. É a forma que o capitalismo teve de extrair lucro a partir do trabalho de terceiros. Porque no sistema capitalista, os indivíduos são proprietários, são donos dos meios de produções e donos do, do, da matéria-prima e do capital. Né? O capital que eu digo do dinheiro. Então, esses bens, ele tem um proprietário, tem um dono, tá certo? As empresas são empresas privadas, empresas particulares. Então, aquele comércio é do fulano de tal e pronto, acabou. Se aquela empresa é do Francisco dos Anzóis, né? E na mais-valia, também é dividido em duas situações de mais-valia. A mais-valia absoluta, ok? E a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, tá certo? Antigamente era a que mais ocorria, houve uma alteração agora. Porque a mais-valia absoluta, ela retira, né, o excedente do fruto do trabalho do indivíduo, né, do trabalho né, o excedente do trabalho do operário, é o que ele faz ali com as próprias mãozinhas dele, né? A produção laborial do cara. O que, é que a Portilla diz sobre isso? Ela diz o seguinte, ó, em que a mais-valia é o fruto do trabalho excedente que não é pago ao trabalhador. Então, assim, o trabalho, segundo o pensamento dele, o trabalho do indivíduo vale mais do que o que ele recebe. Olha, a hora de trabalho do cidadão vale R$ 30, mas ele recebe R$ 15, por exemplo. Então, se eu recebo a metade do que realmente vale o meu trabalho, a outra metade fica com a empresa. Então, isso é chamado de mais-valia pelos pensamentos marxistas. E também incorporado às questões das ciências econômicas. Já a mais-valia relativa, o cara ele vai até pagar um pouco melhor o funcionário, até pagar um pouco melhor o operário. Entretanto, dentro da realidade atual, é a mais utilizada. Se utiliza-se de altas tecnologias, para quê? Para que essa alta tecnologia possa dar uma produtividade maior. E aí eu vou ter, em vez de vários funcionários, vários operários fazendo determinadas funções, eu vou ter poucos operários especializados, porque quando eu falava da mais-valia absoluta, lá no início do processo produtivo, eu não estou falando de mão de obra especializada. Quando eu falo da mais-valia relativa, eu estou falando de mão de obra especializada que sabe manusear novas tecnologias, tá certo? Computacionais, né?
máquinas avançadas, e aí o que é que acontece? Um único, é, um único operário, um único proletariado, ele vai ter condição de produzir muito mais, porque ele tem a ajuda, o auxílio da tecnologia. Então, a sua produção é muito grande em relação a se eles produzissem com as próprias mãos. Há um acúmulo bem maior digamos assim, de resultado final, ele vai conseguir produzir mais produtos e o dono da empresa, né, o capitalista, ele vai pagar salário não para 4, para 5, para 10 operários, vai pagar salário para um operário que fez a atividade, onde se fosse manual, talvez 10 ou mais operários teriam que fazer. Então, o acúmulo de riqueza está nessa situação. Pagar uma, mesmo que ele pague bem, olha, eu vou pagar muito bem um operário X, ele vai ganhar bem, mas ele vai produzir por 2, por 3, por 4, por 10, tá entendendo? De acordo com a tecnologia que ele utilizar. Essa é chamada de mais-valia relativa. Por quê? Porque há um acréscimo na produção do trabalhador, que, por sua vez, esse acréscimo de produção vai aumentar as riquezas da indústria, do comércio e, consequentemente, as riquezas do proprietário dessa atividade laborial, ok? Concluímos a nossa aula de hoje. Gostou? Vai lá na nossa página, curte, se inscreve no canal para que você fique recebendo as nossas notificações das nossas videoaulas. E até a próxima, um beijo.